Olá, meus caros amigos e amigas. Ontem aconteceu uma grande manifestação no Brasil, pela qual os manifestantes de direita estavam pedindo a liberdade do criminoso Bolsonaro. De um corrupto, de um canalha, de um malfeitor, de um golpista, de um prostituto sem vergonha. E eles ontem estavam comemorando os crimes desse malfeitor. Eu vou citar aqui alguns deles. Vamos começar pela reforma trabalhista, que foi feita pelo Michel Temer, a depois do golpe que esses canalhas de direita deram no Brasil. E nessa reforma do trabalho, eles retiraram da consolidação das leis do trabalho, CLT, 100 leis que serviam de proteção para os trabalhadores e trabalhadoras brasileiras que ganham um salário de miséria e que são explorados dentro das fábricas, dos comércios, das minas e em todo canto. Eles estavam comemorando isso. Mas estavam também comemorando a reforma da Previdência Social que fora feita pelo Jair Bolsonaro. Antes do Jair Bolsonaro, qualquer trabalhador ou trabalhadora que se aposentasse era preciso ter 35 anos de carteira assinada e 53 anos de idade. Aí já se aposentava. Com a reforma da Previdência Social, eles aumentaram a idade para um trabalhador conseguir a aposentadoria em 12 anos. Ou seja, tem que ter 35 anos de carteira assinada e 65 anos de idade. Por essa maldade que o Bolsonaro fez com a classe trabalhadora, essa que ganha muito pouco, eles estavam comemorando ontem. Mas eles estavam também comemorando outra lei. O Bolsonaro aprovou na reforma trabalhista que qualquer trabalhador pobre, simples, de uma fábrica de tecelagem, de uma metalúrgica, do comércio, que for demitido pelo patrão e não receber as suas contas e entrar na justiça, se perder a questão, vai pagar uma grande multa, que é exatamente 20% sobre 2 salários mínimos. Isso o Bolsonaro fez para ajudar os patrões, porque por causa desta multa, os trabalhadores não estão mais entrando na justiça com medo de perder a questão e além de não ter recebido os direitos trabalhistas, ainda vai pagar uma grande multa. Eles comemoraram isso ontem. Mas eles comemoraram também um ato de corrupção que o Bolsonaro fez durante a pandemia. Vocês se lembram daquele trabalhador da Anvisa que denunciou que o Bolsonaro ia comprar 100 milhões de doses de vacina a $1 mais caro do que o valor real da dose? Ou seja, se uma dose daquela vacina custasse $4, o Bolsonaro estava comprando por $5, ou seja, $1 a mais. Aí esse dólar era dividido para ele, Bolsonaro, e para o fornecedor. Os brasileiros morreram mais de 700 mil pessoas e ainda assim aquele ladrão queria comprar a vacina, não pelo preço real da vacina, mas com $1 a mais do valor, para ficar rico à custa da morte das pessoas. Mas vocês querem mais informação sobre isso? Sobre essa comemoração de ontem? À direita de ontem, o Nicolas Ferreira estava comemorando aquela joia, uma única joia, uma única tiara para a mulher botar na cabeça, cheia de ouro e de peça preciosa, que foi avaliada inicialmente em 15 milhões de reais. E o Bolsonaro, que trazia isso na bagagem dele quando voltava da Arábia Saudita, da região do Oriente Médio. Mas um trabalhador
honesto, decente, da alfândega, prendeu a joia e disse que enquanto ele não pagasse o imposto referente àquele valor, ela não sairia dali. Aí o escândalo aconteceu e, de fato, o Bolsonaro não pôde usufruir do roubo, porque a joia foi apreendida e ficou como sendo patrimônio do país e não do ladrão que vinha trazendo. E ele recebeu em propina, porque ele entregou várias empresas brasileiras para as empresas internacionais a preço de banana. Foi isso que os manifestantes comemoraram ontem, foi isso que o Nicolas Ferreira comemorou ontem. De modo, meus caros amigos e amigas, que nós precisamos estar muito atentos para compreender esses fenômenos sociais, para compreender o que é que a direita quer. A direita quer ter um governo que fique do lado da direita, que defenda os privilégios da direita, que retire direitos da classe trabalhadora. Essa classe trabalhadora tão pobre, essa classe trabalhadora tão sofrida, essa classe trabalhadora que no Rio de Janeiro mora nos morros, nas favelas, no São Paulo, em São Paulo do mesmo jeito, na Bahia do mesmo jeito, no Ceará do mesmo jeito. Só em Fortaleza nós temos mais de 700 favelas, gente pobre que trabalha todo dia, maioria bastante honesta, bastante trabalhadora, bastante digna, mas vive na mais absoluta miséria. Aí o Bolsonaro, a direita brasileira, muitos militares, todos os pastores religiosos das grandes empresas, né? Das grandes empresas da religião, quero deixar aqui de fora algumas pequenas igrejas que tem ali gente pobre sendo pastor e que tem um bom pensamento, que quer a felicidade. Não estou falando desses bilionários, que inclusive foram denunciados agora por um agente da direita também, a Damares. Porque esses ladrões estão metidos no desconto do dinheiro dos aposentados. Aí agora estão brigando, os pastores e a Damares, que também é pastora, estão brigando. Ladrões sem vergonha. E ontem esses ladrões sem vergonha, essa direita sem vergonha, estava comemorando toda essa farra que essa canalha faz no Brasil.